Olá, começa agora mais um programa Destaques. E começou nesta segunda-feira a segunda rodada Otimista de Negócios, edição Alimentos. Com uma programação intensa, o evento é promovido e realizado pelo Grupo Otimista de Comunicação, reúne empresários, produtores e especialistas de diversos setores, como a agropecuária, a indústria, a distribuição, o varejo e o food service. Denis Barbosa tem mais detalhes para a gente. Um dia para fazer bons negócios e discutir o setor de alimentos. A primeira etapa da Rodada Otimista de Negócios reuniu representantes de indústrias, produtores rurais, entidades e agentes do poder público para uma série de painéis. Em pauta, soluções para desafios como acesso ao crédito e vitrine de bons resultados. Essa é a segunda vez que o Grupo Otimista de Comunicação e o Instituto Dr. Albino Nogueira realizam a rodada de negócios para destacar esse setor. Para o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, Amilcar Silveira, a iniciativa aquece a economia e movimenta os produtores de alimentos. A gente avalia lá pela Federação da Agricultura que temos um setor produtivo importante, principalmente eu estou fazendo contas aqui sobre a FLV, que é um setor que representa e fatura aqui no estado do Ceará, nos supermercados, quase 6 bilhões de reais, e nós só vendemos 3. Vendemos 3 porque não somos demandados, então isso é oportunidades. Esse aqui é um dos momentos que poderemos ter a oportunidade de juntar mais o setor comercial e o setor produtivo. A partir de demanda, eu defendo que o setor comercial possa demandar, inclusive, a gente a produzir mais. Então esse é um bom momento. Os empreendedores terão até esta terça-feira espaço para encontrar pessoalmente clientes e concretizar parcerias. O que a rede hoje de supermercado busca fora do estado? Ele passou as informações ao presidente da FAEC, o Amilcar, e realmente essa informação é de grande importância para os produtores, porque nós sabemos realmente onde existe a demanda por nossos produtos, sabemos que o estado não consegue ser autossuficiente na produção de todos esses produtos que são colocados nos supermercados, a maioria vem de fora, então é justamente aproveitando essa oportunidade que o Grupo Otimista está disponibilizando aqui para os produtores, para que a gente possa realmente entender onde realmente existe essa demanda e produzir para poder atender esse mercado. O presidente do Grupo Otimista de Comunicação, Adriano Nogueira, destacou as oportunidades geradas para os negócios de todos os tamanhos, com a rodada focada em alimentos. Essa oportunidade de fazer negócio, o setor do agronegócio, da agroindústria, com o pessoal do varejo, com as empresas do varejo, atacadistas, restaurantes, enfim, né? É muito importante para nós do Grupo Otimista estar fazendo essa interlocução. E a Prefeitura de Fortaleza realizou no último sábado o primeiro encontro do Secretariado Municipal. O objetivo foi promover o alinhamento estratégico das pastas e definir as prioridades da Prefeitura para os gestores da administração pública. O primeiro encontro do Secretariado de Fortaleza, realizado no Centro Administrativo do Banco do Nordeste, contou com a presença de gestores das pastas e autarquias municipais, mas também do presidente e de vereadores da Câmara Municipal. O prefeito Evandro Leitão ressaltou que a Prefeitura passa por um processo de reorganização, conduzido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza. Segundo ele, a administração municipal herdou uma estrutura desorganizada e tem trabalhado para estabelecer metas claras e aumentar a eficiência dos serviços públicos. O objetivo do encontro foi alinhar as diretrizes das secretarias municipais ao Plano de Gestão 2025-2028 da Prefeitura de Fortaleza. Entre as principais demandas estão os compromissos estratégicos da administração e o cumprimento das metas e promessas de campanha diante de um cenário financeiro desafiador. Evandro Leitão destacou a necessidade de sintonia entre os gestores para garantir que as ações da Prefeitura sejam realizadas. Nós temos algumas ações que terminam tendo interface uma com a outra, de nós termos um nivelamento, nós, além de conhecermos, nós contextualizarmos todas essas partes e apresentarmos aquilo que nós queremos, os resultados que nós queremos, que a população espera da gente, e por isso é importante que nós possamos nos apropriar
de todos os programas, dos projetos e daquilo de onde nós estamos e onde nós queremos chegar. O evento ocorreu logo após a aprovação da reforma administrativa na Câmara Municipal. A reforma resultou na criação de 3 novas secretarias: a Secretaria da Mulher, Secretaria da Proteção Animal e Secretaria de Relações Comunitárias, e extinguiu a Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza, FAGEFOR. Segundo o prefeito, o principal objetivo da reforma é dar mais efetividade aos serviços municipais. Nós temos aí a pasta das relações comunitárias, das mulheres, nós temos também a proteção animal, enfim, a coordenadoria das regionais, que vai exercer um papel fundamental e extremamente importante para que a gente possa possa ter bons resultados em todas as 12 regionais. Então, o momento agora vai ser de estruturação dessas pastas e também, paralelo à estruturação, já iniciando os trabalhos, já apresentando respostas a todas as demandas das mais diversas pastas que nós temos. Evandro Leitão também falou sobre os desafios que a Prefeitura enfrenta no momento, como a falta de medicamentos nos postos de saúde e a problemática das áreas de risco da capital nesse período chuvoso. O presidente Lula ele estará vindo aqui na próxima quarta-feira, dia 19 de março, justamente para poder fazer a entrega junto com o governador Elmano de Freitas do Hospital Universitário, e ele dará as boas notícias para a população brasileira e cearense e fortalezense. Nós fizemos algumas solicitações a ele, estamos precisando de um socorro, de uma ajuda, em especial na saúde de Fortaleza. É importante que a população saiba de um dado, que os remédios que por hora estão faltando em alguns dos nossos postos, isso se deve à falta de programação da gestão anterior, quando era para ter sido feito essa programação no final do ano passado, e todos nós sabemos que a indústria farmacêutica, ela fecha quando é na segunda quinzena de dezembro e na primeira quinzena de janeiro ela fecha, só volta, algumas delas só em fevereiro, outras só voltam na segunda quinzena de janeiro. Então essa programação que não foi feita, infelizmente, está tendo essa repercussão agora, mas que nós, desde o primeiro momento, quando nós assumimos, nós fizemos uma programação de medicamentos para que todos os nossos postos de saúde, todos os nossos equipamentos possam estar sendo abastecidos e ter estoque suficiente para fornecer à população fortalezense. E agora intervalo, a gente volta já. E olha só, a declaração do Imposto de Renda 2025 começou nesta segunda-feira, dia 17 de março, e segue até o dia 31 de maio. Sobre esse assunto, eu conversei com a Thaisa Aragão. Ela é diretora operacional da Conecta Consultoria Contábil e esteve aqui na TV Otimista. Acompanhe. Thaisa, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques, para a gente tirar um pouquinho essas dúvidas, né? A partir desse dia 17 já tem imposto de renda aí batendo na porta. Quem está assistindo, né, que já está preparando documentação, o que é que já deve ter em mãos para poder declarar com calma e tranquilidade? Oi, Elaine. É importante que todo contribuinte, né, tenha em mãos os seus comprovantes de rendimentos, suas despesas médicas, despesas com educação, são, de certa forma, os pilares principais de uma declaração de imposto de renda, né? Hoje a Receita Federal, ela disponibiliza a declaração pré-preenchida para quem tem acesso à senha do Gov, né, no nível ouro e prata, onde pode ser feito essas conferências dessas informações dos documentos que as pessoas têm em mão, né, os contribuintes. Então, facilita, né, mas assim, ela não deve ser um balizador para as pessoas fazerem a sua declaração. É importante, de fato, que esses documentos estejam em mãos, né. Uma novidade desse ano é que o título de eleitor não é mais necessário ser preenchido na declaração de imposto de renda. Então, verificar lá se o nome, né, está correto, principalmente no caso de contribuinte que muda o nome lá perante o casamento. A questão de atualização do endereço também é muito importante, porque qualquer comunicação da Receita Federal, normalmente eles fazem através de carta. E aí é importante o endereço estar tudo ok. E no caso, aquela pergunta que a gente sempre faz, né?
quem é preciso, né, declarar, quem precisa declarar esse ano, quais são essas principais mudanças, além dessa do título de eleitor que você falou? Tá. A tabela anual, ela foi atualizada. Ano passado houve a atualização da tabela progressiva e esse ano está obrigado a declarar imposto de renda quem teve rendimento tributável a partir de R$ 33.888 no ano de 2024 e continua as mesmas premissas do ano passado, que é o quê? Quem teve rendimentos isentos a partir de 200 mil, quem tem bens que totalizam acima de 800 mil reais, né? Essas são as principais regras. Mas fora isso, tem a questão da atividade rural, né? Quem fez esse ano a partir, né, de quem teve rendimentos a partir de 153 mil reais também está obrigado a declarar. Também está obrigado a declarar quem teve aquisição de criptoativos a partir de 5 mil reais no ano de 2024. E no caso, né, a gente estava aqui conversando aqui de bastidor, como é que vai ser a entrega? A partir do dia 17 a gente já pode entregar, já pode começar a fazer declaração ou tem que esperar um pouquinho? A partir do dia 17 já está disponível para realizar a transmissão através do programa que é disponibilizado no computador. Essa entrega ela vai ficar, né, disponível até dia 31 de maio e para quem vai preencher, né, através da declaração pré-preenchida, a Receita, esse ano ela vai demorar um pouco mais em relação ao início. Ela vai disponibilizar, a promessa é que disponibilize para 1º de abril, mas vamos aguardar. No caso, a gente está falando um pouco de pessoa física, né? Mas para quem é MEI também, né? Muita gente que está assistindo é MEI, né? Já tem aquele seu CNPJ, faz o seu trabalho, tem o seu negócio firmado. Como é que essa pessoa, quais são os documentos necessários, né? E quem é que a partir de que valor já tem que declarar no imposto de renda? Pronto. Para o MEI, segue a mesma regra da pessoa física. O MEI, ele é importante a gente entender que ele, embora seja um CNPJ, mas ele tem a corresponsabilidade direta da pessoa física. E é importante, o que a gente vê, Elaine, assim, bastante acontecer em relação aos erros de declaração de quem é MEI, é considerar aqueles rendimentos todos como tributáveis, quando na verdade não é. Existe uma presunção da lei, onde parte daquele rendimento eles podem ser declarados lá em rendimentos isentos. E isso é importante o contribuinte que é MEI entender porque ele vai pagar menos imposto. E aí, às vezes, as pessoas, até por falta de informação, né, acabam fazendo uma informação, caem na malha, assim, sem um documento que acabou não colocando, né, ou então que não sabia que poderia ter isenção, né. Quais são esses principais pontos que você observa de pessoas que declaram, que às vezes são chamadas que caem na malha, ou então que tenham dificuldade na hora de fazer essa declaração? O que a gente vê muito, Elaine, por exemplo, são pessoas, né, contribuintes, que fizeram aquele trabalho extra, né, um freelance ali, e aí esquecem de colocar isso na declaração. E quando a gente está falando de rendimento tributável, tudo dá malha. Se a fonte pagadora informar e você não informar, você cai em malha. Então, é muito comum a gente ver contribuinte caindo em malha porque deixou de fazer alguma informação de algum rendimento tributável, algum rendimento de salário que ele recebeu no ano anterior. É a situação mais comum. Mas isso também pode acontecer, por exemplo, quando você faz uma consulta e aí você não lembra muito bem do valor e você utiliza aquele valor para deduzir do seu imposto. E aí a clínica vai e informa um valor diferente. E aí o contribuinte cai em malha, e muitas vezes ele nem sabe, né? E aí isso ocasiona uma série de juros, multa para os contribuintes. Você falou na consulta, né? Teve modificação nesse sentido de profissionais de saúde? Assim, eles fazem declaração diretamente, pode ser recibo? Como é que é feito isso aí com relação a particular, né? A consultas particulares? Sim. Para 2024, ainda está prevalecendo o recibo, mas para 2025, é importante frisar, quando for em 2026,
não existe mais recibo. O médico, ele informa, quando ele realiza a consulta no CPF dele, ele realiza lá no aplicativo da Receita Federal a informação da consulta, e aí o contribuinte tem que conferir isso com as saídas bancárias dele, porque quando ele for realizar a declaração pré-preenchida, aquela informação ela vai ter que vir. Se não vier, aí você tem que ir lá conversar com o médico, né? Essa declaração pré-preenchida, a Receita Federal, em live divulgada, né? Ela informa que essa demora da declaração pré-preenchida é exatamente para melhorar essas informações, né? Ano passado, 43% dos contribuintes utilizaram a declaração pré-preenchida. E esse ano, a expectativa é que isso aumente para 57%. E você falou uma coisa importante, né? Olhar o extrato bancário, né? Às vezes você não lembra, fez a consulta no ano passado, né? Não lembra direito, enfim, a correria do dia a dia, mas às vezes você fez pelo Pix ou fez pelo cartão, tá ali registrado direitinho, até melhor do que o dinheiro em si, né? Que às vezes você não lembra, guardou o recibo em algum canto. São estratégias, né? Para você sempre relembrar e tá tudo anotadinho ali. E esse ano de 2025 é importante, porque você não vai ter mais documento para você fazer uma conferência. Então, a sua conferência, de fato, vai ser uma conciliação do seu extrato bancário. Thais, e com relação a investimentos, né? Quem faz investimento num imóvel, né? Ou tem investimentos, enfim, gerais, no banco, tem aquele dinheirinho guardado que quer investir um pouquinho. O que essa pessoa precisa saber para poder declarar um imposto de renda? Quando a gente está falando de rendimentos, né, de renda fixa, normalmente o banco ele já traz para você o informe de rendimentos. Ele compõe, né, a base de bens da declaração de pessoa física e você só é obrigado a declarar se a soma dos seus bens forem acima de 800 mil. Quando a gente fala de renda variável, né, que é a aplicação em bolsas, que ali, de certa forma, tem um rendimento que é sujeito a imposto de renda, aí sim você tem que ter um controle maior, porque você precisa declarar o pagamento que você fez no decorrer do ano, né, o rendimento que você recebeu, porque ele vira um rendimento tributável. E aí, quando a gente fala de rendimento tributável, não existe, digamos assim, o que ocultar. E sempre trabalhar um pouquinho com antecipação, né? Porque muita gente deixa para o último dia, para o último minuto, aquela correria que a gente já sabe, né? Mas tem reduzido isso? As pessoas têm entregue a declaração um pouquinho já pronta? A pré-preenchida já facilita nesse sentido? Facilita bastante, né? Porque, como eu falei aqui no início, ela é uma conferência. Então, assim, hoje a gente vê que os contribuintes sim têm, até acredito, pelo acesso, né, a divulgação de informações, as redes sociais também ajudam muito, as pessoas estão, digamos assim, mais atentas a isso, né? A gente vê que, por exemplo, hoje, essa semana, a gente teve um fluxo de solicitação de informações do imposto de renda muito grande. As pessoas querem entregar logo porque sabem que pode cair numa malha e aí quer ter tempo, porque a restituição ela vai iniciar dia 30 de maio e o último lote vai ser 30 de setembro. Se você cai na malha, quando você retifica, você vai lá para o final da fila, né? E aí, nesse caso, sempre bom também, qualquer dúvida, ter especialista no assunto, né? Alguém da área contábil que possa auxiliar nesse sentido, né? Tirando essas dúvidas e até auxiliando também, muitas vezes a pessoa não consegue preencher, né? E até pelo tempo, mas tem que ter um profissional para ajudar, né? Isso. Assim, às vezes as pessoas acham que minha declaração é muito simples, né? Mas ela, muitas vezes ali, ela pode estar deixando de receber um imposto, né? De pagar menos. Isso a gente vê bastante. Muitas vezes a gente recebe pessoas no nosso escritório que elas vêm exatamente com essa dor. Tá? É porque eu fiz meu imposto de renda e eu caí na malha por conta dessa situação. Eu não sabia. Quando a gente vai ver, o cliente, muitas vezes, ele pagou imposto indevido e não foi pouco, entendeu? Tá, joia. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta já. E os cheques continuam sendo uma alternativa para os cearenses. No estado, essa modalidade apresentou um crescimento de 114,2% em valores de cheques protestados em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Sobre esse assunto, eu conversei com Jacques Filho, ele é diretor da Anoreg. Acompanhe.
Jacques, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques para falar sobre essa questão dos cheques, né? A gente acha, poxa, ainda tem gente que usa cheque no caso, é isso? É isso, Elaine, obrigado, agradeço o convite para a gente poder falar sobre esse assunto que é muito relevante. Quando a gente fala de cheque, a gente sabe que hoje existem muitas opções para pagamento, né, a crédito, mas o cheque ainda permanece, após 30 anos, como uma opção diante de certas facilidades que ele permite que as pessoas usuárias possam usufruir. E no caso, assim, é a questão da garantia, né? A gente usa muito os estabelecimentos, né? O Pix, o cartão de crédito, né? Para poder fazer essa garantia de que aquela compra realmente vai ser paga, né? Essa pessoa vai receber, né? Um cheque meio que ficou em desuso por causa dessa questão da garantia, dos protestos. Como é que tem sido isso agora? Exatamente. O cheque, ele está diminuindo o seu uso, muito embora ainda esteja muito presente. Ele garante essa facilidade de cobrança caso ele não seja pago. No caso de um cheque hoje, que ele é considerado sem fundos, né, como a gente chama, quando a pessoa leva o cheque ao banco para poder sacar aquele cheque e não encontra fundos na conta, essa pessoa pode levar esse cheque a protesto no cartório, de forma gratuita. E o cartório vai realizar esse procedimento, vai notificar o emitente daquele cheque para que ele venha realizar o pagamento, que facilita uma garantia maior para aquela pessoa que recebeu o cheque. Então, hoje, no Brasil e no Ceará, nós temos uma taxa de recuperação acima de 10% de cheques levados a protesto, o que é considerado um alto nível de recuperação. Agora tem tido também o aumento de chegada desses cheques até os cartórios. Como é que vocês têm observado essa movimentação? Sim, a entrada de cheques para o protesto no cartório ela tem crescido nos últimos anos. A gente sabe que, embora o número de cheques tenha uma leve diminuição na sua utilização, os valores que esses cheques representam têm aumentado. Então, na verdade, em números absolutos, a quantidade de cheques tem diminuído, mas os valores relacionados a esses cheques aumentou aqui no Ceará de forma muito maior. Isso denota uma utilização maior até por empresas, no seu dia a dia, nas transações negociais das empresas, que envolvem números maiores, o cheque tem sido também, acaba sendo mais utilizado recentemente, consequentemente é levado ao cartório para o devido protesto. E aí você falou que tem tido êxito, né? A questão quem leva até o cartório para recuperar, né, esse valor no caso, né? Como é que é essa tratativa, né? Para quem está assistindo entender, receber um cheque, esse cheque não foi compensado, não tinha fundos, digamos assim, né? Leva até o cartório e como é que é essa tratativa nesse sentido? É um procedimento bem simples, né? É bom deixar claro que ele é um procedimento gratuito. O que o cartório vai receber é ao final, quando o devedor ele paga, ele também paga junto ali os emolumentos do cartório. Então, ao credor não há nenhum custo. Então, como é que funciona, né? Esse cheque ele é apresentado ao banco inicialmente, então não adianta ir direto ao cartório. Você dirige-se ao banco e o banco ele vai fazer uma anotação no cheque mostrando a causa da devolução daquele cheque, que normalmente é uma causa de cheque sem fundos, por exemplo. E aí, com essa declaração, você leva ao cartório, o cartório recebe esse cheque, ele recebe um requerimento do credor e pega todos os dados do devedor, como endereço, nome completo, CPF, ou CNPJ, se for uma empresa, e a partir de então é feita uma notificação. Qual é a grande vantagem com relação à forma de cobrança judicial desses cheques? É porque no cartório de protesto é muito ágil. Então, em 3 dias úteis, essa empresa ela já deve realizar o pagamento, aquela empresa que é cobrada, aquela pessoa física que emitiu o cheque é cobrada, e se ela não parar em 3 dias úteis, ela já é protestada, que gera uma série de dificuldades financeiras para ela, caso ela seja protestada. Então, por isso há essa taxa tão grande de 10% de recuperação e num prazo curto. De poucos dias, esse valor ele já é recuperado para as partes. Agora, claro, quanto mais recente é o cheque, mais fácil de se recuperar. Cheques muito antigos ou cheques com valores reduzidos, que era uma prática
mais comum antigamente, eles têm uma tendência de uma recuperação um pouco mais complexa, mas ainda assim os cartórios de protesto têm conseguido recuperar parte desses cheques. Tá, joia. Muito obrigada pela conversa, pelo esclarecimento, né? Acho que quem está assistindo nem sabia que poderia utilizar e também ter esse auxílio dos cartórios, né? De ter essa compra finalizada, né? A partir do momento que é feito também já receber de volta. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. De nada, só para finalizar aqui, aí, nesse caso, né, a parte o devedor pagando, e aí esse valor ele é enviado em um dia útil já para o credor na conta dele, que aí já resolveu o problema dele, ele já recuperou o dinheiro dele, que é o que importa, que é a função do cartório de protesto, né, fazer com que as partes se resolvam e que o credor possa pagar, o devedor possa pagar para o credor o valor devido. Então, eu agradeço o convite, a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida relacionada a protesto e outras atribuições dos cartórios. A gente sabe que realmente é muito importante a população ter conhecimento dessas possibilidades. Muitas vezes a gente não consegue saber de tudo que um cartório faz e é importante a gente sempre estar dizendo, todo dia um pouquinho, do que é que o cartório pode oferecer para a sociedade. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.